Olá, meu nome é Lucila Barros, do Grupo Espiritualista Água Viva. Você sabia que a gente tem a obrigação espiritual de ser feliz? Isso mesmo, obrigação espiritual de ser feliz. Ela vem expressa muitas vezes em frases como regozijai-vos no Senhor, ou seja, sejam muito, muito, muito alegres em Jesus. Isso é dito não uma vez, mas diversas vezes. E como é que a gente concilia essa obrigação com a luz que se lança, às vezes, sobre a questão da Terra ser, como é, um mundo de expiação e provas, de dores, de sofrimento, de perdas, de desastres naturais, de injustiças, de mal predominando sobre o bem? A gente precisa pensar. Então, dependendo do ponto de vista a partir de que a gente veja efetivamente a nossa experiência, a gente pode ser muito feliz ou a gente pode sofrer muito na mesma experiência. A primeira coisa que eu te convido a pensar é: você já se deu conta de quanto trabalho existiu para que a nossa encarnação fosse escolhida? Como se escolheu o país onde a gente ia encarnar, para que a cultura fosse a mais favorável para o desenvolvimento daquele espírito. A família, o peso exato entre os afetos para dar suporte, os desafetos para a gente se acertar, ou simplesmente trabalhar a questão internamente. A profissão que a gente iria desempenhar quando a profissão é programada, o cônjuge, os filhos e as experiências, as doenças, as dores também. Isso tudo é programado, isso tudo é escolhido com sabedoria, amor, intenção, para que a gente cresça o máximo que seja possível naquela experiência. E às vezes esse crescimento envolve a apresentação de situações que são desagradáveis. É assim que funciona para a gente crescer. E tem uma questão: a dor é inevitável, porque a dor faz crescer. Não tem como a semente brotar sem rasgar a película que está em volta. Isso acontece conosco também. A gente precisa rasgar as diversas camadas do ego que estão no homem velho que a gente ainda é. Mas, por outro lado, se a gente percebe o broto nascendo, se a gente percebe o que a dor proporciona, a dor não precisa vir com sofrimento. Porque o sofrimento é a reverberação daquela dor, é aquela dor como se ela não tivesse propósito. Quando a gente percebe a experiência, entendendo que ela é feita para a gente suplantar nossas limitações, a gente pode perceber de uma maneira diferente o mesmo fato. Mas você vai dizer: ah, mas eu perdi meu pai, minha mãe, minha mulher, meu filho, e todos nós perdemos, porque esta vida de carne é conjuntural. Hoje eu peço licença para contar para você da experiência da morte do meu pai. Meu pai estava doente, estava internado em coma, e a partir de um determinado momento a família foi avisada que não tinha mais volta. Dali ele só iria para maior degenerescência física. E foi verdade. Eu me instalei ali dentro e estava presente no instante que ele morreu. Então, olha como tudo depende de ponto de vista. Para as pessoas que estão na carne, aquela pessoa morre. Para as pessoas que estão em espírito vindo receber aquele desencarnante, é só uma passagem de uma situação para outra e a entrada na vida eterna, como diz São Francisco, é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu tive a bênção de, na época, ter um pouco desenvolvida a minha mediunidade, que ainda está em desenvolvimento. Isso é tarefa de mais de uma encarnação. E eu vi
o espírito do meu pai efetivamente sair do corpo que ele ocupava. E percebi que ele manteve integridade e foi uma coisa assim, nossa, aquilo que a gente acredita não é só teoria, é real, está acontecendo sob os meus olhos. Essa virada de chave, essa percepção do fenômeno morte a partir de outro olhar, ao invés de me mergulhar em luto, me deu imensa alegria. Ao invés de sentir dor, eu senti a felicidade, comparável à felicidade que eu senti quando nasceu cada um dos filhos, de pensar, meu Deus, a vida continua e ele ainda está vivo. Sim, é verdade. Do meu ponto de vista egoísta, eu não posso entrar em contato na hora que eu bem entender, porque o telefone toca só daquele lado para cá. Eu vou sentir saudade e eu cheguei a chorar de saudade depois, claro, mas eu não fiquei desesperadamente triste. Emmanuel diz que Jesus consagrou as lágrimas no Jardim das Oliveiras. Olha que bonito. A gente pode chorar, só que se a gente conseguir usar as lágrimas para que elas desafoguem a dor do nosso coração, mas sem reverberar a dor que a gente sente, só para que a dor vá embora. E se a gente conseguir perceber cada experiência da vida, mesmo as mais difíceis, mesmo aquelas em que a gente sabe que a gente vai aprender alguma coisa, mas a gente não sabe com clareza o que, porque a gente está mergulhado na carne. Mas se a gente tiver a confiança, eu confio em Deus, eu confio na justiça divina que age sobre todo mundo, por que não vai ser justa comigo? Confio cegamente nessa justiça e sei que essa experiência é a melhor possível para que eu cresça, ainda quando ela seja dolorosa. Então eu sinto a dor, mas eu não reverbero em sofrimento. E mesmo sob a dor, mesmo sob a dificuldade, percebendo o movimento de crescer, percebendo que meu espírito escolhe as dificuldades e está se transformando diante dessas dificuldades, eu posso conseguir internamente felicidade. Então, ao final deste vídeo, o que eu desejo é que você consiga, mesmo na adversidade, ser muito feliz.